episódio do Conversa Boa. E esse canal do YouTube, essa Conversa Boa, tem o intuito de trazer conversas, entrevistas, coisas assim do nosso dia a dia que possam ajudar vocês, ajudar a mim, ajudar outras pessoas também a conviver com algumas situações, com o dia a dia, com a vida, com o nosso cotidiano. E hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, que é a Natália, minha amiga, neurologista, e a gente tem muito em comum. E aí eu quis trazê-la para a gente conversar algumas coisas que tanto ajudam a mim, a ela, e que a gente queria compartilhar aqui com vocês. Então, Natália, queria que você se apresentasse e para depois eu começar a fazer uma entrevista. Obrigada, Lu, primeiramente por esse convite, né? Fico muito honrada e agradecida. Olá, pessoal, eu sou a Natália Figueiredo, sou neurologista, neurofisiologista, tenho área de atuação na epilepsia e estou aqui para a gente bater um papo hoje. Natália, conta para mim qual foi o motivo de você ter escolhido a neurologia como área de atuação, a área da epilepsia também, a neurofisiologia. O que fez você ir para essa área? Essa é uma pergunta, né, que é muito comum, né? Até a gente se pergunta muitas das vezes, né? Por que eu escolhi medicina? Por que eu fui para neurologia? Depois na epilepsia também. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu sempre fui uma aluna que se interessou muito pela escola, né? Por todo o conteúdo acadêmico de uma forma geral. E eu acho que as pessoas que gostam muito dessa parte de estudo são atraídas pela medicina em algum momento de suas vidas, ou pelo menos ficam tentadas, né? No campo, porque realmente a medicina ela exige muito estudo, muito aprofundamento, muito conhecimento, né? Então, na verdade, acabei indo para essa área da medicina. Eu gostava bastante de biológicas também, tinha bastante interesse e uma certa afinidade. Então, acabei indo para medicina. E aí, na medicina, eu fui apresentada logo no início do curso a neuroanatomia. E aí foi uma paixão à primeira vista, né? Então, a neuroanatomia me encantou muito. E eu acho que a partir daquele momento a neurologia era uma opção, a psiquiatria também, de certa maneira, passou também a ser uma opção. E acabou que para a decisão final da especialidade eu fiquei muito entre essas duas, mas acabei cursando neurologia, né? Tive a oportunidade de vir para São Paulo para fazer a minha residência. E durante então a residência, né? Uma das áreas que sempre me chamou muita atenção foi a epilepsia. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho durante a residência médica nessa área e aí eu me encantei ainda mais e foi daí que eu parti para meu R4 em epilepsia na Escola Paulista e estou nessa área até então, né? E sempre uma área muito desafiadora, porque exige, né, um conhecimento muito atualizado, a gente sempre tem coisas novas, atualizações, então também esse lado de estudar, de procurar, de ter mais conhecimento é algo que me fascina muito, né? É algo que me chama bastante atenção. Então acho que foi mais ou menos esse o percurso. Hoje em dia eu tenho a oportunidade de ser professora também, da graduação universitária, e eu vejo muito isso, né? Que realmente a medicina, ela exige da gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, uma dedicação, estudo, uma certa vocação e devoção também, né? Muitas das vezes a gente precisa valorizar e se entregar mesmo de corpo e alma, e nem sempre é tão fácil, sempre exige, tem muitas exigências, mas para quem gosta, para quem tem o interesse, tem sim um grande retorno aí, né? E poder ajudar as pessoas também é muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Certo. E ao seu tema do doutorado
E eu vejo também você falar muito sobre a questão da saúde mental, não só para pacientes, pessoas, mas como uma preocupação sua também. Fala um pouquinho sobre isso, assim, o que você entende por saúde mental, por que você levanta este assunto? Então aí, né, mais ou menos nesse contexto todo que eu passei para vocês, eu sempre tive essa, sempre fiquei ali, né, entre neurologia e psiquiatria, que são duas especialidades que lidam, né, diretamente com o cérebro, né. Eu acho que uma especialidade não está totalmente dissociada da outra, pelo contrário, eu acho que hoje em dia realmente uma tendência cada vez maior é de uma aproximação entre elas, uma grande interface, né? Trata-se de um mesmo substrato aqui, que é o cérebro, o sistema nervoso, né? Então, eu sempre tive essa aproximação muito grande. E aí acabou que a vida, ela vai puxando as coisas, né? Parece que você vai sendo um pouco direcionado, talvez, por esses interesses, por algumas afinidades. Então, acabou que meu doutorado, né, foi nessa área. Então, acabei estudando uma população de pacientes adultos com epilepsia temporal e comorbidade, depressão associada. E além disso também, a própria questão da saúde mental como um todo, né? Depois que eu vim para São Paulo e comecei a viver várias experiências, né? Não só acadêmicas, mas pessoais, eu fui observando que é algo muito relevante a gente cuidar da nossa própria saúde mental, a gente se preocupar com o bem-estar. O bem-estar físico é muito importante, mas o mental também. E a gente tende realmente a relevar um pouco isso, colocar em segundo plano. Durante todo esse meu processo de formação, eu acabei tendo alguns problemas de saúde, né? Tive umas questões de infecção e baixa imunidade importante, que eu precisei me cuidar bastante, né? E aí foi quando eu percebi e tive realmente a visão mais clara de que eu precisava me cuidar mais, né? Eu acho que os profissionais da saúde, de uma maneira geral, não só os médicos, não se cuidam. Ou só se cuidam quando realmente algo acontece, né? E sobretudo nesse ponto emocional mesmo e mental, de ter tempo livre, de poder, né, se cuidar física e emocionalmente, de ter uma atividade mais criativa, uma atividade que possa ter algum bem-estar psíquico, né? A gente trabalha muito, cuida muito dos outros, cuida muito de vários aspectos aí, acadêmicos, os pacientes e etc. E se deixa um pouco de lado. Então, quando eu tive esse enfrentamento pessoal, eu percebi que eu precisava mudar um pouco isso. Confesso que acho que preciso ainda mudar muito Com mais. certeza, É um processo, né? É difícil, às vezes tem momentos que a gente consegue valorizar isso mais, tem outros momentos que nem tanto, mas eu acho que é algo que a gente não pode perder de vista e tem que investir, né? E sempre estar atento a isso, sempre investir no autocuidado, nesse tempo mais equilibrado, né? Em usar o tempo de uma maneira melhor, né? Não só trabalho, não só acadêmico, mas também a vida pessoal, é sempre um desafio muito grande. Sim. Então foi nesse momento que eu acabei valorizando mais, né? E acredito muito que é muito importante isso, a gente valorizar, se cuidar, né? E que faz parte, sim, até da neurologia, né? Deveria fazer parte até mais, talvez. E essa visão mais ampla é fundamental. Que a gente cuida muito de casos crônicos, graves, e há um paradoxo, né? Que a gente cuida tanto de questões difíceis, graves, e a gente acaba nos deixando bem de lado. E é aquela questão, né? Às vezes a gente é teórico, a gente cuida mais da saúde física. Na verdade, a saúde não deveria ter essa divisão física e mental, é uma só, né? Acho que a saúde é uma coisa só. E na pandemia, eu acho que ficou muito claro isso, né? Quanto que essa saúde mental é tão importante, né? Tanto para enfrentar esses desafios que a gente enfrentou
e também até para o cuidado de outros pacientes, né? E aí eu vou entrar num gancho que a gente estava conversando de uma prática que também tem fundamentos científicos, tudo, que é o mindfulness, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é o mindfulness, porque eu sei que você já até inclusive estudou sobre isso, fala com os estudantes, fala um pouquinho o que é esse tal de mindfulness. Só voltando um pouquinho antes para completar, eu concordo plenamente, né? Esse dualismo mente, corpo, cérebro, né? Alma, isso é um dualismo muito reducionista, né? Que não faz a gente avançar, né? A gente tem que entender que é tudo é um todo realmente, né? São partes de um todo, que uma não funciona sem a outra, uma depende da outra. Se o corpo não tá bem, né, a gente não vai estar emocionalmente bem e vice-versa, né? Então a gente realmente precisa olhar com outros olhos, e eu acho que a pandemia, na verdade, veio para escancarar isso. Que até então as pessoas tentavam fingir que não era bem por aí, mas agora ficou impossível, né? Como várias outras questões estão ficando muito evidentes, que a gente tem que, né, se posicionar, que a gente tem que procurar dar mais atenção, que não é uma questão aqui de um preconceito ou de um estigma, pelo contrário, a gente tem que quebrar isso, né? A gente tem que quebrar essa dualidade, esse paradigma, valorizar e cada vez mais realmente procurar se cuidar como um todo, né? E aí, então, indo para o mindfulness, então, assim, vou contextualizar um pouquinho, né? Quando eu enfrentei aí esse meu problema de saúde, eu, assim, fiquei muito restrita, né? Porque eu tinha uma dificuldade de mobilidade na época, eu tive que reduzir muito os meus afazeres em geral, até para eu me tratar, para eu me cuidar, para eu melhorar. E aí, por um acaso, assim, eu assisti aquele filme, Os 7 Anos no Tibete, né? Que até é com aquele ator bem famoso, que agora eu esqueci o nome. Foi um filme que eu até então nunca tinha visto, né, na minha vida, e me chamou muita atenção. E assim, foi uma coisa muito aleatória. De repente, né, eu estava passando o catálogo de filmes e resolvi assistir, meio que despretensiosamente, né? E aí observei, porque a história justamente, né, de um alpinista que ele acaba tendo várias experiências de alpinismo no Himalaia e ele acaba ficando, né, preso, enfim, tendo acesso ali à cultura tibetana, os monges, o Dalai Lama, né, ele fica naquele contexto, um contexto ali de Segunda Guerra Mundial. E aí ele entra em contato então com essa cultura totalmente diferente da dele, já que ele era europeu, e se encanta e muda, né? Muda a sua perspectiva de visão de mundo, estando em contato então com essa nova cultura, né? E essa forma de ser, né? Muito específica ali, o budismo e tudo mais. Então me chamou muita atenção, aí me despertou o interesse. Nossa, vou procurar ver mais, vou procurar ler mais, vou procurar saber o que é isso. Eu achei interessante, foi algo que acendeu uma fagulha. E aí eu comecei a procurar mais, ler mais. Claro que eu não sou uma grande estudiosa, né? Gostaria de saber muito mais, estou aprendendo cada vez um pouquinho mais sobre esse tema, né? Mas me chamou muita atenção e aí eu comecei a ler mais livros, mais sobre o budismo, né? E aí, claro que o budismo é considerado uma religião, mas existe, né? Também já existe uma certa tradução para conceitos aí, né, budistas, que vai muito além do místico, do religioso. Então existe uma tradução, digamos assim, para algo mais científico e universal, que não depende muito da crença, até porque eu não sou budista, né? Eu me considero ecumênica, eu gosto de um pouquinho de cada vertente aí. Eu acho que várias vertentes religiosas têm bastante ao que acrescentar, não sou estritamente monoteísta e não. Então achei muito interessante essa transmissão desses conhecimentos, né, mais universais e que podem até ser retirados de um contexto religioso, né? E aí eu cheguei até o mindfulness, né, que é a atenção plena. E é uma prática, então isso eu achei muito interessante também, porque para nós aqui no Ocidente, né,
Aí que eu fui percebendo como que a filosofia oriental, ela é tão diversa da nossa, mas ela é tão interessante, porque ela propõe coisas que para nós ocidentais não é muito nosso piloto automático, de fato, né? É algo que mexe com a gente. Então, assim, propõe prática, você tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, não está valendo, né? E aí a atenção plena propõe, então, práticas para que você viva o agora, né? Que o tempo que nós temos é o agora. O tempo que já foi, o tempo que amanhã não sabemos se teremos, mas nós temos o agora. E se você der qualidade para esse seu agora, vai ter valido a pena. O problema é que a gente vive no passado ou no futuro e esquece do agora, né? Então, através de meditação, de alguns exercícios para você focar nas atividades do seu presente, para você não ficar descolado no tempo, você vai tendo, então, né, uma plenitude maior. E isso vai te ajudando também a acalmar a mente, porque a mente são macaquinhos pulando. E isso traz muito sofrimento, né? Que o sofrimento acaba sendo inerente, mas você pode lidar de uma maneira um pouco mais assertiva com isso, não se angustiando pelo que já passou e nem antecipando e sofrendo com o amanhã que talvez não seja bem aquele que você imagina. Então, tentar viver o agora, né? Isso é muito interessante, eu acho. É, super. E quando eu comecei a entender também sobre o mindfulness, você falou da cultura oriental e eu idealizei um projeto que chama Projeto Sakura, você sabe? E o sakura é uma flor, né, um símbolo do Japão, que significa algo efêmero. Sugere você curtir aquele momento, né, que é uma coisa muito curta, que seria a vida, e que tem muito a ver com essa atenção plena. E além disso, né, acho que o mindfulness também ele tem outras questões, que é a questão da autocompaixão, da autobondade, do não julgamento, que a gente já conversou bastante sobre isso. E é tão importante isso, né, Natália, da gente praticar, porque a todo tempo, eu sou mãe, a gente se julga de, deveria ter feito isso, eu falhei nisso, e aqui a gente lida, né, muito com, eu lido muito com as famílias, e o que elas mais comentam é sobre essa culpa, né, essa dificuldade de lidar com isso, de não ser muito suficiente. E eu acho que o mindfulness talvez auxilie nisso, né? Com certeza, né? Então, eu acho interessante porque ele parte de uma perspectiva muito pessoal, né? Que eu não diria individual, eu diria pessoal. Então, é a pessoa com ela mesma, né? Tentando lidar com todas as suas questões, mas de uma forma mais adaptativa. Só que isso acaba reverberando, porque se você está bem, ou se você está melhor, se você consegue atingir um equilíbrio seu, isso acaba reverberando para as outras pessoas. Com então certeza. Isso eu acho muito interessante, porque é algo factível, né? Às vezes a gente quer mudar muitas coisas, tem muitas preocupações, a culpa, igual você disse, né? E às vezes de situações muito ampliadas, que às vezes eu posso pensar, mas o que eu vou fazer e como eu vou conseguir mudar isso tudo? Impossível. Não, você pode tentar melhorar a si mesmo. Se você conseguir ter uma evolução pessoal, isso vai reverberar para quem está ao seu redor. Isso vai reverberar para o mundo de uma forma geral. Então é algo muito possível, né? Se cada um se preocupar em atingir esse conhecimento, essa sabedoria, esse autoconhecimento, essa sabedoria e melhorar a si próprio, vai de uma maneira geral ter um impacto coletivo também. Então é uma mudança de paradigma que eu acho muito interessante na filosofia oriental, né? Uhum. E estudando um pouquinho sobre os cuidados paliativos, e a premissa principal
é o autocuidado, né? Cuidar de você mesmo, colocar a máscara primeiro em você, para depois o outro, isso é super importante. Então, quando a gente, né, tá no cuidado do outro, né, você tá se cuidando, né, qual o tempo para você, você tá fazendo algum esporte, fazendo algo que você goste e tudo mais. E algo que eu e a Natália, a gente também tem em comum, né, várias coisas, mas também é o esporte. A Natália, hoje ela tá com um cortezinho não, né? Um corte grande aqui, porque tava fazendo arte, né? Que não é arte, né? É uma arte boa. Não, é que eu fui jogar uma partida de futsal como goleira, e aí acabei, né, coisas do jogo, faz parte também, sofrendo uma cabeçada próximo da boca, e aí eu tive um corte e precisou ter uma sutura, né, deu ponto, mas eu já tô me recuperando. E o quanto que isso faz parte, né? Meus filhos já quebraram o braço várias vezes e tudo, e eles só quebram quando estão brincando, quando estão jogando, quando estão se exercitando. E aí foi muito interessante, porque eu estava lendo o livro, agora eu já finalizei, que falou a respeito da cultura, né, oriental, então que ele comenta sobre a questão das porcelanas, né, que no Japão a porcelana, quando ela quebra, as pessoas não jogam fora, elas mandam para um reparo bastante assim delicado, é uma arte, né, considerado milenar, é um processo super específico, pouquíssimas pessoas hoje em dia fazem, porque é algo realmente muito artesanal e que também acabou se perdendo um pouco ao longo do tempo. Acho que são 300 pessoas que fazem ainda esse processo no Japão, né, que é não jogar fora. Então eles pegam os pedacinhos e reparam a porcelana usando fios de ouro. E acaba ficando mais bonito, porque fica estilizado, personalizado, né, individualizado. Sim. E aí você não jogou fora, né, você conservou, aquilo tem um valor e mostra, sinaliza também que na vida você às vezes tem alguns percalços, mas que isso vale a pena, que você pode seguir em frente, né? Que ficam marcas, mas depende de como você lida com essas marcas, né? Sim. Então você pode transformar uma marca em algo bonito, reluzente, banhado a ouro, né? Aí eu pensei, puxa, não é que coube pra mim agora, né? Realmente, fisicamente, vai ser assim, então... Você vai lembrar da marca. É uma forma da gente pensar, né? Olhar de uma maneira, né, que a gente não se frustre, não se magoe ou não se culpe, né? Exatamente. Então indica, na verdade, que eu estou viva, né? Que eu estou praticando esporte, que no esporte pode acontecer algo desse tipo. Então é uma forma de ver aí. Eu tenho uma marquinha aqui no pé, no tornozelo, bem grande, que eu rompi o tendão de Aquiles jogando vôlei. Né? E assim, foi uma ruptura espontânea e tudo. E a minha cicatrização não é boa, assim, quer dizer, não é boa. Ela é ótima, porque eu tenho queloide, e aí fica com aquela marca grande. E por muito tempo eu ficava assim, nossa, eu não quero essa marca e tal. Quando eu mudei a minha perspectiva, que aquilo ali é uma marca minha, né, do quanto eu estava ativa e tudo, aí mudou, eu gosto da minha marca, eu adoro. Tem às vezes essas questões, né, que você pode ter essas interpretações. Isso. E aí pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Mas eu achei muito também as sincronicidades, né, que às vezes a gente tem que prestar atenção, né, de ter lido isso, ter vivido isso e agora talvez ter uma compreensão diferente, né. E fala para mim, você é uma... ocidental, que tem muito do oriental. Eu sou uma oriental que tem muito do ocidental. Acho que a gente fez uma troca. Fala um pouquinho dos provérbios ou alguma questão além dessa que você comentou. Eu gosto muito do significado do Ikigai. Isso. Fala pra mim, o que é Ikigai? Eu também gosto muito, né? Que é o propósito de vida, né? Então, acho que quando a gente entende primeiro, né? Porque você tem que entender, aceitar e tentar praticar o seu propósito de vida, você acaba sendo mais feliz, né? É aquela situação que às vezes a gente
acaba lutando muito, né, contra situações, mas que na verdade estão te dizendo que é outro caminho talvez que você deveria ir, que você deveria seguir. Então prestar bastante atenção nesse contexto mais amplo para você realmente perceber que a vida acaba te dando algumas pistas, só que a gente se perde, né, nessas pistas e não se encontra, né? Então o Ikigai seria você conseguir encontrar o seu caminho para você realmente florescer, né? Sim. Senão você acaba vivendo ali ou realmente no piloto automático ou às vezes infeliz ou descontente com a sua situação, né? É um processo difícil que exige autoconhecimento, exige esforço, né? Exige você às vezes bancar muito isso, né? Eu gosto disso, eu quero isso. Pode ser algo muito fora do esperado. Então você tem que persistir também na sua nesse seu pensamento, né? Sim. Então é um desafio muito grande, né? Tem vários significados e teve uma pessoa que falou que seria o que faz você acordar todos os dias de manhã. E aí, às vezes, todo dia eu fico pensando, nossa, o que faz? E uma das coisas que eu acho que fez diferença, né, eu comento aqui também nas redes sociais, é que depois que eu comecei a compartilhar conhecimentos, né, da neurologia e de uma forma leve, isso me fez acordar todos os dias mais feliz. Eu acho que é isso, né? E às vezes o Ikigai não é uma coisa assim, eu quero fazer uma ONG, tal, né? Às vezes é você cuidar do jardim, levar o neto à escola, coisas muito simples. Sim. Né? Às vezes pequenos passos são grandes passos, né? Você estava falando do provérbio, né? Então, eu gosto muito, que foi um provérbio que me ajudou muito na época que eu estive mais adoentada, que até postei recentemente nas minhas redes também, o Om Mani Padme Hum, né? Que basicamente a gente pode traduzir como, gosto muito também de um monge que já faleceu, o Nitet Ram, que ele fala, sem lama não há lótus. Então é uma das possíveis traduções, né? Então o que é a lótus? A lótus é a sabedoria, é a flor mais bonita, mas ela nasce da lama. Por quê? Porque você precisa trilhar um caminho, e esse caminho ele é árduo, mas se você trilhar, você persistir, você se fizer ali caminhar a despeito de tudo, você vai atingir um amadurecimento, um crescimento, um autoconhecimento, uma sabedoria que vai florescer. E é isso que a gente deveria, né, enquanto pessoas, né, cada pessoa buscar esse seu amadurecimento, buscar esse seu florescimento, né? E o que eu vejo que às vezes a gente não se valoriza. Sim. E a gente acha que o outro sempre brilha mais. Sim. E acho que esse autoconhecimento é tão importante porque todo mundo tem uma luz, né? Todo mundo. Eu vejo isso todos os dias. E às vezes você, né, elogiar uma pessoa, saber, né, algo que ela faz bem ou que ela tem de bom, é tão importante porque às vezes a pessoa está tão lá para baixo que às vezes ela não acredita, não sabe que ela tem sim um valor, uma luz, um lótus que está ali, só precisa sair para fora, né? Exatamente. E até mesmo a questão também de você ter o olhar mais aberto, de você estar com a mente aberta, né? Que é inclusive um dos princípios do mindfulness, da atenção plena, né? A curiosidade, né? Sim. Então, às vezes, realmente a gente fica nesse modelo de comparação, ou nesse modelo de eu sou isso, eu sou aquilo em relação ao outro, mas em vez da gente, né, fazer esse movimento de uma aproximação que acaba sendo uma aproximação que repulsa, a gente pode olhar com olhos mais abertos, com uma mente mais aberta e com mais curiosidade para a vida em geral e de uma maneira ver
as coisas boas, né? O que cada pessoa é, o que cada pessoa agrega, o que cada situação agrega, né? Em vez de se comparar, não é uma questão de comparação, né? É uma questão de ver a vida, né? E aprender com vários detalhes do outro, da vida, de uma maneira mais aberta, de fato, né? Sem muito julgamento, né? O julgamento, ele é muito pesado, ele penaliza quem julga, a própria pessoa, né? E recentemente eu coloquei também um exercício que eu fiz no meu último meu primeiro e último retiro, né? Quero fazer outros, que foi sobre escrever uma carta para você mesma, né? Falando, né, o motivo da gente estar lá, né? Se elogiando, falando de você, né? Da vida, uma carta meio aberta. E eu me deparei com coisas muito legais que a gente acaba não se valorizando, né? Então, assim, eu escrever aquilo no momento que eu estava aberta e depois ler um mês depois, e faz com que a gente repense o quanto é cruel, como a gente é cruel com nós mesmos, né? E a gente sendo cruel também, tendo muito essa autocrítica, faz com que a gente também tenha o direito de exigir às outras pessoas, né, como a gente faria, né? Se fosse eu faria desse jeito. Se fosse meu filho, eu teria feito isso, né? E a gente esquece que a gente não é o outro, a gente somos nós, cada um tem a sua história. Esses julgamentos, né? Para conosco mesmo, para com o outro, né? Uma coisa importante que eu acho da gente também pensar é essa questão da gentileza, né? Porque, assim, ser gentil passa por várias esferas. Ser gentil eu comigo mesmo, eu com você, nós com todos que estão ao nosso redor e por aí vai. E isso vai contagiando, né? Se eu não sou gentil comigo, eu não vou conseguir ser com o outro. E aí toda um círculo de pessoas não vão ser gentis e aí nós vamos escalando para um confronto, né? Para uma situação mais negativa. Então a gentileza eu acho que tem que ser primeiro conosco, né? Para que a gente consiga ser gentil com as outras pessoas, com a própria natureza, né? Com o dia a dia, com os altos e baixos, né? Com o momento um pouco melhor, com o momento um pouco mais difícil. Então a gente tem que não se deixar vencer pelo cansaço ou um fato atrás do outro e tentar sempre resgatar a nossa gentileza também, né? Acho que isso é fundamental. Com certeza. E eu vou contar um pouquinho de uma coisa que a gente faz. Todo mês eu proponho um desafio, que é o que a gente chama de desafio Sakura, que seria uma atitude simples, assim, por exemplo, tirar uma foto, fazer alguma coisa, né? Eu até fiz uma vez de fazer um elogio, alguma coisa. E aí eu vou propor um desafio para você propor um desafio para os nossos seguidores, os teus, os meus, para este mês. E que seja alguma coisa simples, mas que melhore, talvez melhore não, que traga uma reflexão para a gente e para outras pessoas. Atualmente eu tenho tentado estar mais em áreas verdes, parques, né? A gente está aqui em São Paulo é uma selva de pedra, mas por incrível que pareça tem muitos parques e muitos parques legais, muita natureza, né? Então, assim, o que eu proponho para as pessoas? Que elas frequentem pelo menos uma vez, né? Que seja nesse próximo mês, algum parque, né? E desfrute um pouco da natureza. Eu acho que eu sinto muita falta quando eu não estou em contato com a natureza, desse ambiente que traz realmente mais paz, o ar mais puro, né? Uma sensação de mais bem-estar, uma sensação de mais calma, parece que o tempo passa mais devagar. Sim. Então eu acho que se a gente conseguir estar um pouquinho mais perto da natureza,
É legal, se você quiser abraça a árvore, senão não precisa, mas dá uma passadinha que vai ser bom, com certeza. Aí poste uma foto naquele parque, seja um parque perto ou um parque que você conheça, e vai ser muito legal. E eu costumo dizer que às vezes a gente tem que fazer algo, às vezes até sem vontade. Né? Às vezes eu não tô com a mínima vontade de ir pro parque, mas eu vou, chega lá, nossa, eu amo, e aí eu vejo pessoas, assim, eu começo a observar e falo, nossa, é aqui que eu quero estar, que são pessoas que estão curtindo, que estão às vezes com a família, ou estão correndo, ou estão andando de bicicleta. E diferente às vezes você estar na rua, que está todo mundo com pressa, fica trombando um com o outro, né, xingando às vezes. Então lá no parque, nem sempre, mas a gente tem que procurar isso. Esse ano eu acho que o dia mais feliz que eu tive no ano todo foi um dia no parque. Que foi totalmente também despretensioso, né? Que eu fui pra, enfim, passar um dia no parque e foi muito agradável, assim, foi um dos melhores dias. Então eu acho que a gente realmente tem que ir despretensioso, sem esperar muita coisa. E às vezes, quando a gente vai com o peito aberto mesmo, né? Acontecem situações inesperadas, mas muito agradáveis. Se a gente tiver com esse olhar, né? Sim. Esse olhar, né, curioso, tudo, acho que isso é fundamental. Bom, eu acho que a gente está no final. Queria agradecer muito sobre a nossa conversa. Gostaria de ficar aí várias horas conversando, a gente tem muito a ver, mas eu queria trazer um pouquinho sobre isso, assim, sobre a questão, né, da nossa, de vários aspectos de saúde mental, e que são coisas simples. A gente às vezes acha que saúde mental é só terapia, é só coisas... Não, é tudo, é o esporte, é uma meditação de 5 minutos, é uma gentileza, são várias questões. E ficar atento, porque todo mundo está sujeito, né, a dificuldades, a desafios mesmo. Eu mesma já coloquei aqui algumas vezes, né, que eu já tive um quadro depressivo, né, tive que, né, me tratar e tudo, até hoje me trato, mas todos os dias eu quero colocar algo para que eu não tenha algo depressivo que me leve como eu tive. E todo mundo, né, não precisa ter um motivo tão grave, né, um motivo tão aparente. Você quer se cuidar, né? Exatamente. E é aquele alimento, todos os dias um pouquinho, para que a gente tenha aí uma reserva para que a gente passe por algumas dificuldades sem ser tão difícil, né? Então, acho que é isso. Quer colocar mais alguma coisa, fazer um fechamento? Eu só agradeço mesmo a oportunidade, né? E eu acho que é isso, né? A gente conseguiu, então, dizer para as pessoas, né, que vale a pena se cuidar, que cada um precisa ter esse processo pessoal de autoconhecimento, sabedoria, evolução, que isso vai ajudar a todos num segundo momento, né? E sempre pensando realmente a respeito de ser mais gentil consigo mesmo, de procurar, né, adquirir sabedoria, né? E com isso, com certeza, a gente consegue fazer o mundo melhor. É mais fácil, talvez, no sentido de não ser tão utópico. É um processo, mas é possível, né? Sim. E a gente lida com questões muito difíceis, né, questões neurológicas, tudo. E como a Natália falou, dessa questão que é uma coisa só, né? Acho que a neurologia, a psiquiatria, na verdade a saúde é uma coisa só, né? Não é uma saúde física ou mental. Acho que tudo está interligado. E ficamos por aqui. Agradeço demais. Obrigada. Ficamos por aqui e assistam o próximo episódio com mais uma pessoa que vai trazer bastante informação.